sabia que 80% das pessoas que começam a aprender programação desistem antes de começar a escrever a primeira linha de código? Pois é, se você não quer ser só mais um nessa estatística, vem comigo e assiste o vídeo até o final, que eu vou te mostrar a base do que você precisa saber para programar de verdade, tá? E sem enrolação, vamos direto pro vídeo. De qualquer linguagem que você for utilizar, você tem que saber lógica de programação, tá? Então, eu diria que é o primeiro passo. Você tem que começar com lógica de programação, tá? Você não consegue programar em nenhuma linguagem se você não souber isso. É bem simples, tá? É bem simples, você não deve perder muito tempo com isso também, né? Vamos com calma. Bom, lógica de programação, de maneira bem simplista, é você pensar em passos para resolver um problema, tá? Então, isso é tão simples quanto seguir uma receita de bolo ou de qualquer outra coisa, de um omelete, por exemplo. Vamos pensar num omelete, você vai pegar, quebrar um ovo numa panela, e você numa frigideira, né? E você vai ligar o fogo, botar o sal. Você não vai primeiro jogar o sal, depois você liga o fogo, depois você coloca a frigideira. Não é assim, né? Ou ligar o fogo, depois você quebra o ovo. Não, tem que colocar a frigideira. Você tem que seguir um passo a passo. É basicamente isso, é muito simples. É assim, é basicamente isso. Assim, na lógica, se você for parar pra estudar, né? Assim, eu indico que você estude mais a fundo o que que é lógica de programação, porque é muito importante, tá? Aqui eu só dei uma visão bem simplista e bem geral do que é isso. De como seria isso mais ou menos. MKD, sei lá, lógica. Lógica. MKD, você cria uma pasta, tá? O comando MKD, ele cria uma pasta, tá? CD, lógica, CD você change directory, você muda de diretório. Eu entrei agora na pasta lógica, vou abrir o VS Code, code ponto, você dá um code espaço ponto. Yes, I trust the authors. Fecha aqui. Esse aqui é o VS Code, tá? Instalem ele, muito importante. Pra você ter uma ideia, né? Um editor de texto que vai te ajudar. Aqui a gente vai criar um arquivo, vai ser, sei lá, qualquer coisa. Agora a gente não tá pensando em nada, então vou botar só um TXT. Vai ser lógica. Vamos escrever aqui, vai ficar mais ou menos assim. Por exemplo, vamos lá, vamos contar. Vamos supor que eu quero contar de 1 até 5, tá? Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu inicio a contagem em 1, aí eu mostro na tela. Tá? Vamos supor que eu quero mostrar na tela, né? De 1 até 5. Aí eu inicio a contagem em 1, mostro na tela. Aí soma 1, nesse 1 que eu tenho aqui, soma mais 1, fica 2. Aí eu vou e mostro na tela. Soma mais 1, fica 3, mostro na tela. Soma mais 1, fica 4, mostro na tela. 5, mostro na tela. Tá? Então ficaria um pseudocódigo, né? Ficaria bem assim, sei lá, início aqui do nosso algoritmo inteiro. Eu vou colocar aqui i, atribuir o valor a 1. Então, inteiro, esse i aqui nesse caso é uma variável, tá? Eu vou explicar mais à frente. Então, i igual a 1. Enquanto i for menor do que 5, tá? Esse sinal aqui é o sinal de menor. Enquanto i for menor que 5. Enquanto i for menor ou igual a 5, a gente vai fazer o quê? Vou colocar aqui. Opa, faça. Fazer o quê? Exibir. A gente vai exibir na tela a variável i. Isso aqui é muito legal vocês verem aqui um pseudocódigo, porque
a gente vai ver daqui a pouquinho o código de verdade, né? E aí você vai ver que faz total sentido. Aí depois, tá, o que que a gente fez aqui? A gente começou aqui o algoritmo, a gente atribuiu o valor 1 para essa variável i aqui, e aí enquanto i for menor ou igual a 5, ele vai fazer alguma coisa, vai fazer o quê? Exibir a variável i. Então, aqui a variável, ela vale quanto? Essa variável i vale 1. Beleza, vale 1. Então, ela é menor que 5, então ela vai cair aqui e vai exibir essa variável i, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esse i nesse i mais 1. Somar 1 mais 1. Vai ficar i mais 1. Aí o i aqui, ó, ele tinha o valor de quê? De 1. Aí beleza, ele vai entrar aqui, vai mostrar esse valor 1, vai aparecer na tela 1. E aí aqui a gente vai somar nesse valor 1 mais 1. E aí vai virar 2. Então esse i aqui agora ele vai ser 2. Vai ser igual a 2. Tá? Depois de passar por aqui. E aí, beleza, fim. Beleza, fim. E o pseudocódigo mesmo ficaria fim enquanto... Fim. Ficaria assim, mas beleza. Vamos colocar fim só pra ficar mais legível. Basicamente, o que tá acontecendo aqui? Acho que ficou bem claro. Acho que ficou bem claro. Nós estamos aqui passando passo a passo para poder exibir de 1 até 5 na nossa tela. Basicamente, a gente tem o primeiro passo, tem o segundo passo, terceiro passo, quarto, entendeu? Quinto e aqui acaba. Basicamente, isso, acho que ficou bem claro. Bom, sem enrolação, vamos para o próximo tópico, mas só deixando bem claro que muita gente acaba pulando esse passo. Isso é um erro fatal, você tem que aprender lógica de programação para você poder programar, tá? Se você aprender lógica de programação, olha, você já tá muito à frente de muita gente, tá? Deixa eu dizer. Vamos falar agora sobre variáveis e tipos de dados, tá? Variável é bem simples, é como se fosse uma caixinha que você coloca um dado ali dentro. Então, por exemplo, sei lá, deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, eu tenho uma variável preço, tá? Preço. E aí eu vou atribuir o valor de, sei lá, 10. Por exemplo, 10 reais. Tá? Coloquei ali preço igual a 10. Eu tô atribuindo o valor de 10 para essa variável, tá? Só um exemplo. Sei lá, vamos supor que eu tenho uma pizzaria. E aí, tem várias coisas que eu preciso guardar no meu sistema em relação a essa pizzaria, né? Então eu tenho que gravar qual é o preço das pizzas, aí eu crio aqui a variável preço, qual é o tamanho, quais são os tamanhos de pizza que eu tenho. Então, tamanhos, se eu criar aqui a variável tamanhos, vai ser igual a, sei lá, pequena. Tamanho pequeno. Ou, sei lá, tem borda, minha pizza tem borda. Exemplo, tem borda. Tem borda recheada, né? Vamos colocar assim, tem borda recheada? Não, interrogação. Tem borda recheada? Aí você coloca true, ou você pode colocar false, tá? Vou explicar já já. Já vou explicar, na verdade. Tá vendo aqui? A gente tem essas 3 variáveis, e cada uma delas tem um tipo de dado diferente. Aqui na variável preço, eu tenho o tipo de o quê? É um número inteiro, tá? Aqui, aqui nessa variável tamanhos, a gente tem o quê? Um texto, tá? Aqui, nessa variável tem borda recheada, a gente tem o valor true, que a gente chama de booleano, tá? Que é quando a gente pode ter true ou falso, false, que é verdadeiro ou falso, tá? Isso isso eu vou mostrar mais pra frente, o porquê a gente utiliza esse tipo de dado, tá? Agora eu só vou mostrar mesmo cada tipo de dado, tá? O que mais que a gente tem?
Deixa eu até colocar aqui na frente. Opa! Esse aqui, ele é int, que é um inteiro. Ah, deixa eu alterar aqui, vou colocar, sei lá, JS, opa, JavaScript. Eu alterei, o que eu fiz aqui? Eu tinha um arquivo no formato TXT. Agora eu tenho um arquivo JS, que é um arquivo no formato, que é um arquivo JavaScript, né? Tá, aqui, ó, então, preço igual a 10. Eu tenho aqui, vou colocar texto, tá? Mas a gente chama aqui de string quando é texto, então eu vou colocar o string. E aqui eu tenho um booleano, que a gente chama de boolean, tá? O que mais que a gente tem? Que mais que a gente tem? A gente tem o float, tá? O que que é o float? Float são números decimais, então números que têm casas decimais, números que têm vírgula, ok? Então, por exemplo, sei lá, salário. Salário é igual a 13,33. Nossa, 1.333, vamos lá. Tem vírgula, se tem vírgula é o quê? Float, isso mesmo, float. Agora eu posso ter também um char, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, letra. O que que é o char, né? O char, ele é um caractere, tá? Um só, um caractere só. Então, por exemplo, a letra A aqui é um caractere, né? Então, ela é do tipo char, que é de char vem de caractere. Aí tem um conceito que, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Na linguagem C, a gente é uma linguagem altamente tipada. Então, quando a gente vai escrever uma variável, então quando a gente vai escrever uma variável, a gente coloca, por exemplo, aqui, seria int idade é igual a 25, por exemplo, ponto e vírgula. Ou float salário igual a 1.000, entende? A gente sempre coloca o tipo de dado na frente, isso na linguagem C, tá? Ou linguagens altamente tipadas. Agora, em uma linguagem fracamente tipada, por exemplo, Python, a gente não precisa colocar o tipo de dado na frente do nome da variável. A gente escreve desse jeito que eu escrevi aqui em cima, ok? Só para mostrar para vocês que você aprendendo isso aqui, aprendendo a base, você aprende qualquer linguagem, tá? A linguagem não se torna mais um problema para você aprender, porque os conceitos são os mesmos, a base é a mesma para todas as linguagens de programação, claro. Bom, vamos para o próximo ponto, que são os operadores, tá? Os operadores e expressões. Vamos lá. A gente tem vários tipos de operadores, tá? Eu vou falar aqui dos mais importantes. Vamos começar com os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são o quê? Soma, tá? Subtração, divisão, que a gente usa barra para dividir, e o que mais? Multiplicação e módulo. O módulo, ele é o quê? Ele é o resto de uma... Deixa eu colocar aqui entre... Aí. O módulo, ele é o resto de uma divisão, tá? Você vai ter que lembrar da matemática. Nossa, eu vou instalar uma extensão aqui, porque tá difícil. Como é que é? Não é o lint, é...
Não. Nossa, esquece. Tá. Tá, beleza. Agora vamos falar sobre os operadores comparativos, tá? De comparação. Então, nós vamos ter o igual, igual, que eu vou comparar se uma coisa é igual a outra. Por exemplo, a idade da Poliana, exemplo, a idade da Poliana é igual à idade do Gabriel? Aí eu comparo. Se uma idade é igual a outra, tá? Aí para isso a gente usa o igual, igual, tá? Dois iguais juntos, ok? Nós temos o diferente, que é uma exclamação e um igual. Isso aqui tá muito ruim, peraí. Aí, bem melhor. Mudei aqui o tema do meu VS Code, porque eu tava agoniada. Tá, vamos lá, então. Nossa, bem melhor, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. A gente tem aqui a exclamação e o igual, que é o quê? Nós temos aqui o sinal de diferente, que é a exclamação, e o igual na frente, tá? Esse aqui, que eu uso pra comparar. Ah, se uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, a idade da Poliana é diferente da idade do Gabriel, aí eu uso isso pra comparar, entendeu? O que mais? Nós temos o sinal de maior, o sinal de menor, para comparar também. Nós temos maior ou, opa, nós temos maior ou igual a alguma coisa, ou menor ou igual a alguma coisa. E eu não coloquei aqui, né, operadores lógicos. Agora, nós temos também os operadores. Não, esses são. Foi mal. Esses são os operadores comparativos. E aí nós temos também os operadores lógicos, que são quais? Nós temos o AND, que eles são definidos como dois comerciais, tá? Deixa eu colocar aqui. AND. Nós temos essas duas barras aqui, que é o OU, tá? E nós temos o NOT. Já vou explicar cada um deles. O AND, o AND ou E, né, em português, que são dois E comerciais, o que a gente faz? Por exemplo,
Vamos supor que eu quero saber se lá na minha pizzaria, vamos lá, alguém pediu uma pizza. Eu quero saber se a pizza que foi pedida, ela é pizza de calabresa e tem borda de catupiry. Aí esse "e" a gente usa dois "e" comerciais, por exemplo, seria algo nesse sentido aqui, ó. Pizza de... Opa. Pizza de catupiry e tem borda. Seria nesse sentido. Tá? E geralmente a gente usa assim, né? Se a pizza for pizza de ou pizza de catupiry, ó. Pizza de catupiry. Pizza de calabresa. Se a pizza for de calabresa e tem borda, por exemplo, eu posso falar, então, sei lá, console.log, o preço é de R$ 25, por exemplo, tá? Eu posso até rodar isso aqui, ó. Deixa eu abrir um terminal aqui. Eu rodo assim, node, lógica, teste.js. Ah, mas não vai dar certo porque eu não tenho essas variáveis aqui. Deixa eu colocar aqui, sei lá. Acho que eu tô perdendo foco. Ok, vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos o operador OU, tá? Eu vou deixar esse mesmo exemplo aqui. Por exemplo, eu posso usar assim. Se a pizza for de calabresa ou se ela tiver borda, o preço é de R$ 25. Entendeu? O que que eu faço aqui? Eu tô usando o if aqui, né, que é uma condicional. Se a pizza for de calabresa ou se ela tiver borda, eu faço alguma coisa. Entendeu? Aqui é só um exemplo, tá? Bem simples. Tá? Agora o not. Eu posso fazer bem assim. Se a pizza não for de calabresa ou... Aí eu tenho que colocar aqui um parênteses, tá? Se a pizza não for de calabresa ou se ela não for, ou se ela não tiver borda, aí o preço é de R$ 25, entendeu? É assim que funciona aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, sei lá, se a idade for maior ou igual a 18, né, de 18 anos, eu vou dar um console.log, acesso liberado. Aí eu coloco aqui um else, se não, tá? Se a idade da pessoa for, no caso, menor do que 18 anos, eu vou printar aqui na tela, dar um console log. Console log ele printa na tela. Console log, acesso negado. Tá? Que é um exemplo de como a gente usa aqui os operadores comparativos. Poderia fazer ao contrário, se a idade for menor, se a idade for menor ou igual a 18, eu printo acesso negado, né? Ou igual não, né? Igual ele pode, se tiver 18 anos, ele pode. Então, se a idade for menor do que 18, eu printo acesso negado. Se não, ela é maior, né, do que 18 anos, aí eu printo acesso liberado. Ok? Só um exemplo mesmo.
Bom, chegamos numa fase crucial, que é estruturas de controle, e eu já dei um spoiler aqui, falando do if ou else, né? O que são estruturas de controle, né? Estruturas de controle, basicamente, são formas de você decidir o que o seu código vai fazer a cada momento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no if e no else, né? Eu tô falando aqui, se a idade for menor que 18 anos, printa isso aqui. Se não, printa isso aqui. Eu tô falando o que que vai acontecer, o que que o meu código vai fazer, entendeu? Eu tenho, além do if e do else, né? Eu tenho o switch. Eu tenho o switch case, que a gente chama, tá? Que é o seguinte. Vamos supor que você tem, vamos supor que você vai comprar um café numa máquina, naquelas máquinas que faz café, tá? Vamos supor que você vai comprar café numa cafeteira, naquelas máquinas, né, que faz café. Aí você tem lá várias opções, tá? Então, vamos supor que a opção café com leite é a opção 1. Você vai clicar no número 1, se você quiser café com leite. Vamos supor que chocolate quente é a opção 2. E vamos supor que, sei lá, café gelado é a opção 3. Beleza, o que que você vai fazer aqui? Tá? Isso aqui foi para deixar claro para vocês, ok? Eu vou armazenar a opção que a pessoa escolheu numa variável chamada opção, tá? Opção. Vamos supor aqui, opção, tá? Vamos supor que ela escolheu o valor café gelado, ela escolheu a opção 3. Aí, o que que eu vou fazer? Beleza. Quando eu tenho o switch, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui dentro do switch opção, essa variável opção que foi a variável que eu atribuí aqui o valor que foi escolhido, tá? O valor que eu escolhi. Escolhi o quê? Café com café gelado, que é a opção 3. Então, eu coloquei aqui a variável opção aqui dentro do switch. E aí, como é que eu faço? Eu tenho o case 1, tá? Que o case 1 é o quê? Café com leite, beleza. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um console.log aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um console.log aqui e colocar você escolheu café, café com leite, tá? E aí aqui, com ponto e vírgula, e aqui você coloca um break. Tá, case 2. Case 2 foi o quê? Chocolate quente, né? Então, console.log, eu vou printar aqui, chocolate quente, break. E aí, o caso 3, case 3, eu coloco aqui, que é console.log, vai ser o quê? O console.log vai ser café gelado, tá? É assim que a gente usa. Então, o que acontece? Aqui eu escolhi, eu tinha várias opções, tá? A gente usa o switch case quando eu tenho várias opções. Por exemplo, nesse caso, eu tinha várias opções que eu poderia escolher, não era só uma coisa ou outra. Tem como você fazer isso com o if else também, várias opções? Tem, mas isso fica mais pra frente, tá? Nesse caso aqui, o melhor seria usar o switch case mesmo, tá? A gente chama switch case, que tem o switch e vários cases. E é isso, eu poderia ter escolhido aqui chocolate quente. Aí se eu tivesse escolhido chocolate quente, ele ia printar pra mim na tela de chocolate quente. Vamos rodar isso daqui?
Deixa eu... Node, lógica, teste JS. Tá vendo que ele pintou aqui pra mim café gelado? Por quê? Porque o valor da variável opção era 3, né? E a opção 3 fazia o quê? Printava na tela café gelado. Agora vamos colocar que a opção é... Eu coloquei um A maiúsculo aqui. Que eu quero a opção número 1, tá? Aí a gente vai rodar aqui de novo. Eu tô usando, como eu tô usando um arquivo JavaScript, eu tô usando aqui um Node para rodar o arquivo, tá? Ó, você escolheu café com leite, tá vendo? Case 1, ele printou pra mim o quê? Você escolheu café com leite. Boa. Certinho, né? Deu pra entender, né? De loops. Vamos falar sobre os loops e os tipos de loops, tá? Os loops, eles são para você repetir alguma coisa várias vezes. Eu já vou explicar. Nós temos vários tipos de loops. Temos o for each, while, do while. Temos for each, while e do while. Vou explicar cada um deles. O for é para quando você sabe quantas vezes aquilo vai se repetir, tá? Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. For... Eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do for. Vou mostrar para vocês aqui a estrutura do for. Basicamente é o quê? Primeira coisa que eu faço aqui no for, eu vou criar uma variável, declarar uma variável. Tá, aqui no for, primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável. Então, como eu tô no JavaScript, eu posso declarar como LED, por exemplo. Isso aqui tem vários tipos de variável, depois eu explico melhor sobre isso, tá? Posso declarar que let i é igual a 0, porque a gente tem que sempre inicializar a nossa variável. Eu tô inicializando ela aqui com o valor 0, tá? Eu digo não sempre, mas é bom a gente sempre inicializar a nossa variável. E aí aqui eu vou falar, por exemplo, enquanto i for menor do que 5... Opa, ponto e vírgula aqui, tá, galera? Ponto e vírgula de novo. Enquanto i for menor do que 5, i mais mais. O que é esse? O que é esse i mais mais, né? Eu tô iterando. Eu poderia colocar i mais 1, por exemplo. Mas o i mais mais é basicamente isso, é i mais 1, tá? Então, o i mais mais, ele é i mais 1. Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu declarei uma variável e atribuí o valor 0 para essa variável. Tá? Eu inicializei ela com 0. E depois, eu coloquei aqui que enquanto i for menor que 5, soma 1 a esse i, tá? E aí, eu dou um console.log aqui desse i, por exemplo. Vamos rodar? Vamos rodar para vocês entenderem o que acontece? Ó, ele printou para mim os números de 0 até 4, tá? Por quê? O que acontece? A gente começou com o valor 0, né? Beleza, ele vai verificar para mim. Esse valor 0 aqui, que tá nessa variável i aqui, ele é menor do que 5? Sim, é menor que 5. Então, console.log. Então, a gente printa. Beleza, vamos de novo. Esse i aqui agora, ele passou pelo i++, né, agora. Esse i, depois de ter passado pelo i++ aqui, ele agora é 1. Aí, tá,
printa. Beleza, vamos de novo, aí vamos de novo, né? É um loop, né? Fica no loop. Até que essa condição seja atendida. Então, vamos lá. E agora é 1, né? Porque a gente passou aqui pelo i++. Então, o i agora é igual a 1. 1 é menor que 5? Sim. Então, console.log, printa na tela. Aí ele printou aqui pra mim o 1. Isso sucessivamente. Agora o i aqui, ele é 1. Aí ele soma mais 1 aqui no i++, faz a verificação aqui, i é menor do que 5? Sim. Calma que eu me embolei aqui. O que acontece? Aí o que que ele faz? I é igual a 1 agora, né? Aí 1 é menor do que 5? 1 é menor do que 5. Beleza, então i++ passa por aqui. Aí, não, aí beleza, aí passa por aqui, dá um console.log e printa na tela. E assim sucessivamente, tá? Ele printou até o 4, por quê? Porque a condição era que fosse menor do que 5. Quando chegou em 5, ele não printou mais. Esse é um exemplo do for, tá? Bem simples. Nós temos também o for each, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou criar uma const, sei lá, números, igual a um array, já explico mais tarde. Em outro vídeo, provavelmente, eu explico o que é um array, mas é basicamente um conjunto de números. Então, eu tenho aqui, sei lá, de 1 a 6, tá? Aí a gente tem agora, eu vou explicar, né? Tô explicando aqui o for each. Eu acho que eu vou deixar os exemplos aqui na tela, fica melhor. Esse aqui é o for. Agora, vamos falar do for each, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma constante, tá? Constante se difere de uma variável no quê? Uma constante é um valor que não muda, né? Então, uma constante chamada números, que é uma constante. E aqui eu vou criar um array. Em outro vídeo eu explico o que é um array, tá? Um array, mas basicamente um array é um conjunto de números, tá? Então, eu tenho aqui os números de 1 a 6. E agora eu vou usar o for each. Vai ser, por exemplo, números.for each. Eu vou criar, sei lá, function números. Vou colocar número, que faz mais sentido ser número do que números. Aqui eu vou colocar um console.log para printar o número, tá? Então, o que acontece? Basicamente, aqui é a mesma coisa. Então, o que a gente faz aqui? Nós temos um conjunto de números, e aí para cada número, for each, para cada número, nós aplicamos aqui uma função que vai printar esse número, tá? Então, deixa eu comentar isso daqui. Ctrl+K, Ctrl+C, você comenta o código, tá? Você seleciona o código, dá Ctrl+K, Ctrl+C. Ctrl+K, Ctrl+U, você comenta o código, tá? Agora vamos rodar de novo. Viu? Ele printou pra mim os números de 1 a 6, tá? Então, para cada número aqui do array, de 1 até 6, ele aplicou essa função aqui, passou o nosso array como parâmetro para a função, e aí printou aqui pra gente, cada um. Então, ele foi lá, pegou o número 1, printou, pegou o número 2, printou, entendeu?
Ok, agora o próximo que eu vou explicar vai ser... Eita, não tô conseguindo comentar aqui. Próximo tipo de loop que eu vou explicar vai ser o while. While é enquanto, né? A gente usa o while quando a gente não sabe exatamente quantas vezes a gente quer executar aquilo, porém, a gente sabe que a gente quer executar aquilo enquanto uma condição for verdadeira. Então, por exemplo, sei lá, let pizza de calabresa, exemplo, tá? Igual a true, né? Vamos colocar assim. Eu coloco aqui o while. E aqui eu passo a variável pizza de calabresa. Aqui. Pizza de calabresa. Então, enquanto essa variável pizza de calabresa for igual a true, for verdadeira, por exemplo, enquanto os meus... Por exemplo, eu tenho uma pizzaria e os meus clientes só estão pedindo pizza de calabresa, então sempre tá true aqui. Mas se alguém for lá e pedir uma pizza de frango com catupiry, vai ser false. E aí, não vai atender aqui, tá? Então, por exemplo, enquanto for true, console.log pizza de calabresa. Enquanto for true, eu vou printar isso aqui. Tá? Esse é um exemplo. Tá, esse é um exemplo. Agora, deixa eu colocar uma coisa mais parecida com o que a gente tava vendo. Aqui eu vou criar uma variável, sei lá. E eu tô atribuindo o valor de 0, tá? Inicializando aqui a variável com 0. Enquanto i for menor do que 5, eu vou printar a variável i. E aí aqui eu vou fazer i mais mais. Vamos rodar de novo. Enquanto aqui, ó, enquanto a variável for menor que 5, printa para mim a variável i. Ele printou aqui para mim de 0 até 4. Ok? Nós temos também o loop chamado de do while. Do while. While. Opa. O do while, ele é muito semelhante ao while, mas tem uma diferença. No do while, o do while, ele garante que o seu código seja executado pelo menos uma vez antes de fazer a verificação do while, a verificação da condição dentro do parênteses do while, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Seria bem assim, seria bem assim. Vou criar aqui uma constante i igual a 0, né? Tô inicializando a constante, ou a variável. E aí eu coloco aqui, e aí eu coloco aqui eu coloco primeiro o que vai ser feito, tá? Então, sei lá, console.log. Eu coloco do console.log e mais, tá? Faça isso enquanto i for menor do que 5. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa que o... Tudo são loops, né? Tudo é iteração, que a gente chama.
Tá, vamos rodar aqui. Pronto. Mesma coisa. Só que aqui o que acontece, né? É isso, essa é a diferença. Ele iria executar isso daqui mesmo antes de verificar a condição, tá? É basicamente isso. Então, no do while, eu faço a verificação depois da execução disso daqui, do que deve ser feito. No while, não. No while, primeiro eu verifico a condição e depois eu executo. Vamos falar agora das funções e dos métodos, tá? O que que acontece? Quando o seu código começa a crescer, há a necessidade de você se organizar, né? E, bom, quando o seu código começa a crescer, você não quer deixar tudo espalhado, não vai ficar tudo espalhado ali, um monte de código, não. É aí que as funções ou método, depende da linguagem, tá? A gente pode chamar de função ou de método, entra, tá? É onde a função entra. Por quê? O que acontece? Nós vamos pegar um trecho de código, por exemplo, sei lá, calcular IMC, tá? E aí a gente vai colocar dentro de uma função. E isso ajuda muito porque a gente pode acabar reutilizando essa função em outro lugar do código, o que acontece muito, tá? Então, por exemplo, eu vou... pode ser esse exemplo mesmo, vai, vamos lá. Vamos criar uma função aqui para calcular IMC. Vamos lá, então. Para declarar uma função, a gente escreve a palavra function, tá? Function, abre parênteses. Dentro do parênteses, eu coloco os parâmetros, que são o quê? São os dados que eu vou utilizar, são os dados que eu vou utilizar ali naquela função, tá? Quais são os tipos os dados que a gente vai utilizar aqui para calcular o IMC? Ah, tá, tem que colocar, tem que colocar o nome da função, né? Function, calcular e... Function calcular IMC, por exemplo. Esse calcular IMC é o nome da função, tá? Aqui dentro nós vamos colocar o nome dos nossos parâmetros. Para calcular o IMC eu preciso apenas do meu peso e da altura. São esses dados que eu preciso. Abro chaves. Vou criar aqui uma const, vai ser igual a IMC. Opa. Vamos criar aqui uma const, uma constante, IMC vai ser igual ao quê? Vai ser igual a peso, vai ser igual ao meu peso vai ser igual ao meu peso dividido pela minha altura, vezes a minha altura ao quadrado, né? Aí eu posso fazer aqui para retornar para mim o IMC. Então, beleza. O que é que eu fiz aqui? Criamos uma função de calcular o IMC, que a gente passa o peso e a altura. Aplica aqui a função de calcular o IMC e retorna o IMC. Tá? IMC, para quem não sabe, é índice de massa corporal, tá? Vamos colocar aqui peso. Vou criar aqui uma constante, né? Constante peso, por exemplo, igual a 65, né? De 65 quilos. Aqui conste de altura. Altura igual a 1,65. É a minha altura 1,65. E aí a gente cria aqui conste, sei lá. Não.
depois da declaração da função, tá? Você não pode chamar uma função antes de ela ter sido criada. Então, eu não poderia chamar aqui em cima, por exemplo. Então, vou criar aqui const imc vai ser igual a calcular imc, passando o quê? Os parâmetros e peso e altura, peso e altura, que são essas variáveis, essas constantes aqui de cima, tá? Peso. E agora nós vamos dar um console.log. Vou colocar aqui imc. Opa, tem que ser entre aspas. Cadê aspas? imc, vírgula, imc ponto. Eu vou colocar vou usar outra função, olha só que legal. Uma função chamada toFixed. Eu vou colocar aqui 2. Ele vai fazer o que? Esse toFixed, ele vai pegar o valor que der aqui nessa constante imc e vai mostrar apenas até 2 casas decimais desse valor. Agora vamos rodar. E ele deu aqui para mim que o IMC foi de 23,88. Tá vendo que ele só trouxe até 2 casas decimais? Se eu tirar aqui, ó, o toFixed, e vamos rodar de novo, ele me traz com todas as casas aqui do cálculo, tá vendo? Ótimo! E aí, eu poderia usar essa função IMC em qualquer lugar do meu código. Sabe, se eu precisasse calcular para outra funcionalidade, o IMC, eu poderia usar essa mesma função aqui, calcular IMC, tá? Em qualquer lugar do meu código. Assim, qualquer lugar não, né? Depende muito, isso é papo para outro vídeo. Mas assim, essa divisão em funções faz toda a diferença. Faz toda a diferença na hora de manter seu código limpo, organizado, sabe? Porque imagina você ter tudo em um bloco gigantesco de código, sem organização nenhuma, para corrigir seria um pesadelo. Próximo assunto importantíssimo o próximo assunto importantíssimo, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui nesse vídeo, porque eu vou gravar um vídeo só para isso depois. Estrutura de dados, tá? Estrutura de dados, existem diversas estruturas de dados, tá? Diversas. E eu vou passar por cima aqui de algumas estruturas de dados, mas eu ainda acho que eu vou gravar um vídeo para cada estrutura de dados, de tão extenso que é esse conteúdo importante, tá? Tá. Tá, vamos começar falando aqui. Opa, deixa eu criar outro arquivo aqui. Estrutura de dados. Tá, vamos falar sobre estrutura de dados agora. Vamos começar falando sobre os arrays. Arrays. Elementos de maneira... Os arrays são uma estrutura de dados que você armazena elementos de forma sequencial.
Então, tá? Então, número 1, número 2, número 3, número 4. Em matemática, isso aqui é um conjunto, tá? Eu tenho um conjunto de números, basicamente isso. E eu posso fazer aqui o que? Eu dou um... Como é que eu uso, né, essa estrutura de dados? Posso dar um console.log, por exemplo. Aí eu uso o que? Eu pego números na posição 0, por exemplo. Tá? É assim que eu utilizo. Opa. Opa. O que tá acontecendo aqui aí? Vou colocar ponto e vírgula aqui. Por exemplo, eu vou printar aqui, então. Nude, agora nude, estrutura de dados. Ele printou pra mim o número 1, por quê? Porque é o número que tá na posição 0, tá? Aqui, na programação, a gente sempre conta a partir do 0, tá? Então, a gente tem a posição 0, tá? Então, aqui, nesse array, a posição 0 é o primeiro número. Aí, se eu quiser pegar a posição número 1, ele vai vir pra mim o número 2. Vamos ver aqui. Boa, printou pra mim aqui o número 2. Tá. Agora que nós vimos os arrays, eu vou falar pra vocês sobre os objetos, extremamente importante isso daqui, tá? Objetos são coleções de pares chave valor, tá? Olhando o que é isso, vou mostrar pra vocês. Eles são muito úteis quando você precisa agrupar diferentes tipos de dados de uma maneira mais organizada. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, sei lá, const pessoa. Pessoa, tá certo? Tá certo? Tá certo, pessoa. Const pessoa vai ser igual aqui, eu abro chaves, tá? Pra criar um objeto. Por exemplo, nome, 2 pontos, João. Como tá... Opa, João. Como é um texto que eu tô escrevendo, eu coloco entre aspas, tá? Nome João, idade, eu vou colocar, sei lá, 19 anos. Sei lá, cidade. Opa, cidade. SP. E aqui infinito, você pode colocar quantos dados você quiser, né? E de quantos tipos diferentes você quiser. Então, sei lá, sei lá. Porque eu coloquei cidade. Cidade que eu tinha colocado. Já são 3 horas da manhã, eu tô ficando sem neurônios. E aí aqui, beleza, criamos essa estrutura aqui, esse objeto. Vamos dar agora um console.log. Como que a gente usa, né, esse objeto? A gente vai colocar aqui pessoa, ponto, sei lá, cidade. Boa. Pessoa, ponto, cidade. Pra ele printar. Vamos lá. Vamos rodar. E ele printou pra mim aqui SP. Agora eu quero printar outra coisa dessa pessoa, o nome dessa pessoa. Vamos lá, printar. Ele printou aqui pra mim, João. A mesma coisa aqui. Se eu quiser printar a idade, ele printa pra mim aqui a idade. Tá vendo? Tá, agora vamos falar sobre o set. Opa, que é uma outra estrutura de dado, tá? Set, assim, escreve, S-E-T. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma const chamada conjunto, vai ser igual a set, vai ser igual a new set, abro parênteses, aqui eu só tô
Putz, o que eu fiz? Aí eu mudei o... Tá, aqui eu só inicializei um set, né? Ele não tem nenhum valor dentro dele ainda. E aí eu posso usar a função add para adicionar um valor. Então, add, sei lá, maçã. 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 Ou maçã. Conjunto. Ponto. Add, eu posso adicionar qualquer tipo de dado aqui dentro, tá? Posso colocar, sei lá, 12, por exemplo. Agora vamos dar um console.log aqui nesse conjunto. Tá vendo que ele printou pra mim? Ele falou que é um set, que tem 2 posições, e eu tenho os valores maçã e 12. Tá, boa? Ah, eu não falei. Mas o set, a principal característica do set é que você não pode ter valores... Desculpa, você não pode ter valores duplicados no set, tá? Então, por exemplo, se eu adicionar aqui, vamos lá. Copiei essa linha aqui, eu vou adicionar o 12 de novo, tá? Você vai ver aqui que ele não adicionou esse 12 aqui novamente, tá vendo? Por quê? Porque eu não posso ter valores duplicados, tá?